Shalom, pessoal. Rabino Jacques, para falar com vocês sobre a Parashá dessa semana, que é Yitro, no livro de Êxodos ainda, na qual estão os 10 mandamentos, a primeira vez que eles aparecem na Torá. E essa semana, esses dias têm sido muito intensos aqui, muito complicado nos Estados Unidos, por causa dos sentimentos em geral das pessoas, né, em relação ao que aconteceu nessa sinagoga em Colleyville, Texas, no sábado passado. Você já sabe, né, que um sujeito armado entrou na sinagoga durante o serviço de Shabbat e manteve o rabino e outras 3 pessoas como reféns por 10 horas. E, de acordo com o que se escuta, que se lê, o rabino tinha recebido treinamento para uma situação como essa, e ele conseguiu manter o sequestrador calmo e, portanto, provavelmente salvou a vida dele e dos demais, né? E no final, um momento um pouco de tarde, o sequestrador deixou uma pessoa sair e posteriormente o rabino conseguiu jogar uma cadeira no sequestrador e correr com as outras 2 pessoas, e aí todo mundo se salvou. A polícia entrou no prédio e imagino que não está muito claro ainda se porque acharam que ele era um risco ou porque talvez ele mesmo se matou, mas no final ele foi morto. Obviamente, o país inteiro ficou sabendo, o país inteiro ficou aliviado. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, né, um vídeo anterior. Porém, obviamente, ainda uma grande preocupação com o número crescente de atentados e eventos que continuam a ameaçar a vida de judeus. Aí vem a pergunta, né? Supondo que foi a polícia que matou o sequestrador, será que eles estavam corretos em fazê-lo? Né? Seria uma coisa justificada? Como eu disse, essa semana nós lemos na Torá os 10 mandamentos, e neles está lá em Êxodos 20, capítulo 20, verso 13, você não... em português nós traduzimos como não matarás, né? Mas na verdade diz não assassinarás. Né? Por isso, porque na verdade a Torá não proíbe matar, ela proíbe assassinar, ou seja, matar um ser humano inocente. Há ocasiões nas quais matar uma pessoa é justificado, né? A lei judia, por exemplo, permite matar uma pessoa que está te perseguindo. Se você vê alguém perseguindo o outro com uma faca, com um revólver, e você tem uma maneira de pará-lo, mesmo que seja matando essa pessoa, é sua obrigação fazê-lo. Ela é chamada um rodef. Rodef é um perseguidor, é alguém que está ameaçando uma vida inocente. Certamente, esse sujeito armado sequestrador que conseguiu entrar na sinagoga por causa da bondade do rabino, que aparentemente estava muito frio, o sujeito tocou na porta, o rabino ficou com pena, deixou ele entrar, fez chá para ele, né? Ele foi, né? Ele entrou obviamente com motivos maus, né? Portanto, ele era um rodef e ele poderia ser morto todo tempo que ele continuasse sendo uma ameaça. Nós temos que tomar cuidado ao definir um rodef, porque talvez num dos casos mais absurdos, não consigo pensar uma maneira pior de você usar a lei judaica, foi quando, por exemplo, em 1995, um sujeito chamado Yigal Amir assassinou o primeiro-ministro Yitzhak Rabin num evento político em Tel Aviv. O Amir era um judeu ortodoxo que dizia
que o Rabin era um rodef, ele estava, pelas suas ações, por desejar fazer paz com os árabes, ele era como eu diria, uma ameaça direta à vida de outros judeus, outros israelenses, portanto, matar o primeiro-ministro seria algo justificado. E o Amir cometeu um assassinato e foi sentenciado, e está ainda servindo, né, a prisão perpétua. Ele é um judeu que se diz ortodoxo, porém usando a religião para justificar descumprir os 10 mandamentos. Né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem alguns estados, me ocorre a Flórida, que tem leis que dizem, que chama mantenha o seu território, alguma coisa assim, que permitem você usar força letal se a sua vida está em risco. Né? Infelizmente, essa força letal, né, o uso de armas, tem muitas vezes ser usado contra pessoas inocentes que não eram uma ameaça à vida de quem os acaba matando. Muitas vezes esses eventos são motivados por esses assassinatos, essas mortes são motivadas por motivos raciais, que é uma realidade muito difícil, talvez uma das piores coisas aqui dos Estados Unidos. As pessoas se sentem amedrontadas, ameaçadas por alguém, pelo menos negro, e mesmo se a vítima, não, a pessoa negra que acaba sendo morta, né, não tem arma. Portanto, é importante entender que, segundo a lei, segundo o nosso entendimento, a pessoa somente é um rodef, um perseguidor, somente se eles são uma ameaça clara à vida. E eu vou dizer que eu aqui tenho armas, porque outras pessoas têm também, então eu tenho, porém eu tento ser muito cuidadoso, porque é isso, entender que alguém que entre na minha casa para roubar, por exemplo, o que eu faria se eu pudesse, eu abriria a porta para ele poder sair na boa, sem se machucar, né, sem fazer nada, rouba, leva na boa, em vez de ter que matá-lo ou ter que... Porque, lógico, que atirar em alguém não vai ser um evento muito legal na sua vida. Sua vida não vai ser a mesma depois que você atirar em alguém. Se você matar alguém, pior ainda. Porém, lógico, se alguém viesse aqui me ameaçar ou ameaçar minha família, outra coisa. Matar uma pessoa pode até ser justificado em algumas situações. Por exemplo, na guerra. Você pode matar outros combatentes inimigos, outros soldados. Porém, todo cuidado deve ser tomado para evitar o que se chama de dano colateral, né? Matar civis inocentes. Eu diria uma das grandes sacanagens que alguns grupos palestinos fazem sobretudo em Gaza, né, é que eles colocam os mecanismos para lançar os foguetes, né, para atacar Israel, são colocados no meio de lugares com a população civil. Então, quando Israel tenta neutralizar esses lança-foguetes, eles acabam destruindo lugares que têm população civil, né? Então, levando a morte de civis que não tem nada a ver com isso. E é um dilema horrível, porque Israel, por um lado, tem que parar, que deixem de jogar foguetes, né? Por outro lado, ao atacar a área onde os foguetes estão sendo lançados, acabam matando a população civil, dando argumento para esses grupos palestinos de mostrar como Israel é selvagem, como eles atacam civis, etc. Bom, um outro tema relevante, né, é o tema da pena capital, da pena de morte. Aqui nos Estados Unidos ele é muito controverso, no Brasil tem gente que gostaria que voltasse a haver pena de morte. Eu pessoalmente, sou 100% contra em 100% dos casos. Não posso acreditar em caso nenhum que a pena de morte seja adequada, o que não significa, obviamente, que não tem que haver punição. Punição tem que haver.
acho que estar na cadeia para sempre, saber que você nunca vai sair da prisão, é um castigo maior do que ser morto, né? E, sobretudo, se a gente mata alguém por ter matado alguém mais, portanto, matar é errado. Então, por que a gente pode matar? Não deveria poder. Essa é a minha opinião. Tá? Se está em contra, coloca seus comentários aí embaixo. Bom, inclusive eu falei para minha mulher, se algum dia alguém me matar, saiba que eu sou contra a pena de morte, mesmo para essa pessoa. Não tenho ideias não, viu? Bom, então, e no judaísmo rabínico, a ideia da pena de morte também é muito complicada. O Talmud ensina que se houvesse uma corte, um Sanhedrin, que colocasse uma pessoa, condenasse uma pessoa à morte a cada 7 anos, ela seria considerada uma corte sanguinária. Um outro rabino disse a cada 70 anos, não 7, mas 70 anos. E 2 outros rabinos ensinavam que eles nunca poriam ninguém à morte. Eles nunca seriam... E para alguém poder ser condenado à morte, todo mundo tinha que estar de acordo, eu tenho impressão. Então, eles teriam capacidade se eles fossem para da corte, de impedir isso. Tá? Porém, Rabbi Shimon ben Gamliel diz que se isso fosse verdade, né, se você nunca colocasse ninguém, condenasse ninguém à pena de morte, então isso multiplicaria os assassinatos em Israel. Ou seja, que isso daria um incentivo para assassinos cometerem assassinato, porque eles saberiam que não haveria pena de morte. Essa é a opinião deles, está em Makot, no primeiro capítulo, Mishnah 10. Aqui há vários casos, né, que no momento estão nas cortes, né, e logo tem um que, de certa maneira, tem uma grande conexão com a comunidade judaica, porque muitas das vítimas eram crianças judias, numa escola que chamava Marjorie Stoneman Douglas, em Plantation, eu acho, na Flórida. Era uma escola, high school, né, um ginásio. E nesse caso vai haver um julgamento para ver se o sujeito, o assassino, merece a pena de morte. E obviamente que há argumentos bons de ambos os lados. Alguns dizem que uma sentença perpétua é muito pouco pelo crime que o sujeito conheceu. Porém, se você olhar do lado prático, aqui nos Estados Unidos, a pena de morte leva a décadas de apelos, você pode conseguir apelando, um grande gasto, e que põe em dúvida se, de fato, a execução vai chegar a acontecer ou não. Há vários outros casos também que envolvem assassinatos, mortes, ou seja, que há mortes, mas não está claro se eles envolvem assassinato, particularmente, digamos, no começo ou no fim da vida. Por exemplo, o aborto, ele é assassinato? A lei judia diz que não. Porém, certamente a lei judia não é que tudo vale, né? Que você pode fazer o aborto que você quiser. Não, ela é a favor a lei judia é claramente a favor da natalidade, porém, ela permite o aborto. O nosso grande comentarista, o Rashi, ensina em relação ao feto, Lav Nefesh Hu, ele ainda não é uma pessoa. Ele só é uma pessoa no momento que ele nasce. Antes de nascer, ele não é uma pessoa. Eutanásia é assassinato? O judaísmo, aqui nos Estados Unidos, a lei secular em vários estados diferencia entre a eutanásia ativa e passiva. Há fontes judaicas que proíbem a eutanásia ativa, porém permitem a remoção de coisas que são uma barreira para a morte, permitindo que a natureza se dê como deve se dar. Por exemplo, se alguém só está vivo porque ele está conectado com uma máquina que está respirando por ele, você apagar a máquina e ele morre, é porque já não estava vivo, né? No final, como nós podemos perceber, a proibição
que vem dos 10 mandamentos, traz várias perguntas que são difíceis e complexas, e que eu acho que isso também, ao mesmo tempo, é a beleza do judaísmo, porque nos permite realmente adaptar e usar a lei para nos guiar nessa vida. É isso aí, pessoal. Shabbat Shalom. Obrigado por ter escutado até aqui, se você chegou até aqui. Se gostou, dá um like, coloca um comentário aí embaixo e recomenda para os seus amigos. Tá bom?